E aí, pessoal do oitavo ano, Matheus Viana aqui de novo, invadindo a sua casa para continuar falando um pouquinho sobre o funcionamento do corpo humano, certo? Então, semana passada a gente começou a falar do sistema imunológico e agora a gente vai falar sobre a defesa específica ou imunização. Então, primeiro, o que é a defesa específica? O que é a imunização? É a ação de anticorpos. Tá? Então, quando a gente fala em defesa específica, a gente está se referindo especificamente à ação dos anticorpos. Só para relembrar, o que é o anticorpo? Lembra que anti, com I, significa contra. E corpo é corpo mesmo. Só que aqui ele está se referindo a corpo estranho. Então, anticorpo, lembrando, é uma proteína que ataca corpos estranhos específicos. Por isso que o nome é defesa específica, tá? Ou imunização. Eu espero que você ainda se lembre, né? Quando a gente fala em defesa específica, é porque se eu tenho um anticorpo assim, ele só vai atacar se o corpo estranho for nesse formato aqui. Se o anticorpo for assim, ele não vai atacar esse corpo estranho. Ele só vai atacar se o corpo estranho tiver o formato ideal para ele atacar. Então, é uma coisa específica, o anticorpo. Um outro conceito importante que eu não tinha falado na semana passada, que eu deixei para essa semana de propósito, é o conceito de antígeno. Anti, a gente viu que significa contra, mas nesse nome antígeno, esse anti se refere ao anticorpo. Esse geno vem de criação, início, produção aqui, pode ser, tá? Então o antígeno é uma substância, é uma célula, é um corpo que estimula a produção do anticorpo. Então vamos lá. Eu tenho um corpo estranho. Esse corpo estranho entrou no meu organismo e foi combatido pela inflamação. Acabou. Era só um corpo estranho. Esse corpo estranho entrou, não foi combatido pela inflamação. Opa, preciso de uma defesa mais específica contra esse corpo estranho. Vou produzir um anticorpo contra ele. Opa, se eu produzir um anticorpo contra esse corpo estranho, eu passo a chamar esse corpo estranho de antígeno. Então, antígeno é uma proteína, é uma bactéria, é um corpo estranho que estimula a produção de anticorpos contra esse antígeno especificamente. A gente viu na aula passada, na semana passada, que os leucócitos podem ser de 5 tipos. Desses 5 tipos, 4 eu coloquei aí, a gente já viu na semana passada. Hoje, a gente vai focar nos linfócitos. Eu fiz questão de colocar esse esquema aí para você lembrar que linfócito é um tipo de leucócito. Leucócito é outro nome para glóbulos brancos. O linfócito, a gente viu na semana passada que a função dele era a produção de anticorpos. Só que o linfócito ele pode se transformar em 2 células. Uma delas vai passar a se chamar plasmócito e a outra vai passar a se chamar célula de memória. A gente precisa falar sobre as funções de cada uma dessas células nas quais os linfócitos podem se transformar. A primeira que a gente vai ver é o plasmócito. O plasmócito ele produz anticorpos. Fala, ué, Matheus, calma aí. Semana passada você falou que quem produzia os anticorpos eram os linfócitos. Tá certo, olha lá, o linfócito produz anticorpos. Só pulei uma etapa quando eu falei isso. Eu passei direto por uma etapa intermediária. Essa etapa intermediária é o linfócito se transformando em plasmócito. Aí o plasmócito produz um anticorpo. Então a gente pode dizer sim que o linfócito produz anticorpo, desde que antes ele se transforme em plasmócito. Tá bom? Então, quando o linfócito se transforma em plasmócito, o plasmócito produz anticorpos. E
a gente viu, o linfócito pode se transformar em dois tipos de células, as células de memória e os plasmócitos. Quando o linfócito está se transformando em células de memória e em plasmócitos, esse processo é chamado de resposta imunológica primária. Por quê? Porque isso acontece quando a gente entra em contato pela primeira vez com um determinado antígeno. Então, eu sou o linfócito. Entrei em contato com o antígeno pela primeira vez. Opa, resposta imunológica primária. Eu vou pegar esse antígeno, vou me transformar em células de memória e plasmócitos para conseguir atacar esse antígeno. As células de memória, eu falei isso para a gente entender a função da célula de memória. Do plasmócito a gente já sabe qual é a função, produzir anticorpo. E da célula de memória, qual é a função? Se transformar em plasmócito. Mas em um segundo contato do nosso organismo com aquele mesmo antígeno. Então, se eu entro em contato pela segunda vez com aquele mesmo antígeno, aí a célula de memória vai se transformar em plasmócito para que haja a produção do anticorpo contra esse antígeno. Essa resposta imunológica é chamada de secundária porque se dá a partir de um segundo contato com aquele mesmo antígeno. Eu tentei fazer setas de tamanhos diferentes. Repara aqui, ó. A seta da resposta imunológica primária, que é o linfócito se transformando em células de memória e em plasmócitos, são setas longas. Olha aqui. Eu fiz de propósito essas setas mais longas. Por quê? Para te mostrar que a resposta imunológica primária demora a acontecer. Geralmente é quando você demonstra os sintomas que aquele antígeno causa. Vou usar o exemplo clássico da catapora. Entrei em contato com o antígeno da catapora pela primeira vez. Resposta imunológica primária. Até os meus linfócitos identificarem esse antígeno, se transformarem em células de memória, se transformarem em plasmócitos, para passarem a produzir os anticorpos, eu estou desenvolvendo os sintomas. É nesse momento que os sintomas aparecem. Quando o meu corpo produzir os anticorpos, eu vou matar o antígeno e os sintomas desaparecem. Se eu entro em contato novamente, em uma segunda oportunidade, com o antígeno da catapora, as minhas células de memória, que agora eu já tenho contra esse antígeno, rapidamente identificam o antígeno e já se transformam rapidamente em plasmócitos para produzir rapidamente anticorpos contra aquele antígeno. Então a resposta imunológica secundária é mais rápida. No caso que eu falei da catapora, é tão rápida que você nem desenvolve os sintomas, mesmo que você entre em contato novamente com aquele mesmo antígeno. Então, a resposta imunológica secundária é mais eficiente, é mais rápida, graças a essa memória imunológica, que é como a gente chama essa capacidade da célula de memória de se transformar rapidamente num plasmócito para produzir anticorpos contra aquele antígeno. A imunização ela pode ser classificada quanto a dois critérios. O primeiro critério é quanto à produção de anticorpos. Então, a imunização é a ação dos anticorpos no seu organismo. Mas você produziu esses anticorpos? Sim ou não? Essa resposta é que vai te dizer se essa imunização é ativa ou passiva. A imunização ativa é aquela que estimula a produção de anticorpos e, consequentemente, de memória imunológica. Então, olha lá, o linfócito se transformando em célula de memória e plasmócito. Se isso está acontecendo, é porque, se isso foi estimulado, se essa transformação foi estimulada, é porque essa ação de anticorpos, ou seja, essa imunização, é ativa. O seu corpo ativamente vai produzir os anticorpos que vão agir sobre determinado antígeno.
Então, isso é o que a gente chama de imunização ativa. Aí vem um comentário, vem características da imunização ativa. Primeiro que ela é duradoura. Por que ela é duradoura? Porque o que significa ser duradoura? Durar muito tempo. Né? Então, a imunização ativa, ela gera uma imunização por longos anos, às vezes pela vida inteira. Por que ela é chamada de duradoura? Por que ela é duradoura? Porque você produz células de memória. Então, as células de memória ficam lá por muito tempo, entrou em contato com aquele antígeno, as células de memória se transformam em plasmócitos rapidamente. Então, você está duradouramente imunizado contra aquele antígeno. Só que a imunização ativa não é imediata. Por quê? Olha o tamanho da seta, vai. Lembra que no slide anterior eu fiz essa comparação com o tamanho da seta. Olha como a seta é longa. O linfócito, até ele se transformar em plasmócito e para então começar a produzir os anticorpos, demora. Não é imediato, demora um pouco para que a imunização ativa comece a fazer efeito. Exemplos de imunização ativa. A vacina é um exemplo de imunização ativa. Por quê? O que é a vacina? É você injetar, é você colocar dentro do seu organismo um antígeno inativo, ou enfraquecido, ou morto, enfim, depende do antígeno. Você pega lá um pedaço do antígeno, ou um antígeno inativo, um antígeno enfraquecido, e aí, como a vacina contém um antígeno, o que o antígeno faz no nosso organismo? Estimula a produção de anticorpos. Opa, estimulou a produção de anticorpos? Então a vacina é classificada como imunização ativa. Outro exemplo de imunização ativa, o contato natural com o próprio antígeno. Estou na minha casa, meu irmão está com catapora. Se eu entrar em contato com o antígeno da catapora, o que o antígeno da catapora vai fazer no meu organismo? Estimular a produção de anticorpos. Opa, estimulou a produção de anticorpos? Entrar em contato direto com o antígeno, contato natural com o antígeno, é uma forma de imunização ativa. E a passiva? O que é imunização passiva? É quando não existe o estímulo para que o linfócito se transforme em células de memória plasmócito. Isso a gente chama de imunização passiva. Então tem que haver a ação de anticorpos que não vão ser produzidos pelo próprio organismo. Então os anticorpos vão agir em mim, mas não fui eu que produzi. Parece estranho? O soro e a amamentação são exemplos. Vou falar melhor sobre isso. Deixa eu só passar aqui nesse temporária. Por que a imunização passiva é temporária? Porque ela não estimula a produção de células de memória. Então, depois que os anticorpos que você recebeu realizarem as suas funções, você não está mais imune contra aquele anticorpo. Desculpa, contra aquele antígeno. Então, se não tem produção de células de memória, vai ser temporário. Quando acabarem aqueles anticorpos, você não está mais imune. Só que a imunização passiva é imediata. Por quê? Porque você já recebe os anticorpos. Então não tem aquela janela até você começar a produzir seus anticorpos. Você já recebe diretamente e eles já começam a agir contra um determinado antígeno. É muito comum para situações em que não dá tempo de esperar o seu organismo produzir os anticorpos. Imagina, por exemplo, um veneno de cobra. Você foi mordido por uma cobra e o veneno está agindo no seu organismo. Até os seus linfócitos reconhecerem aquele antígeno e produzirem os anticorpos, dependendo da potência do veneno, você já morreu. Não adianta nada. Então, voltando aos exemplos. O soro é um exemplo de imunização passiva. Só toma cuidado, porque esse soro não é aquele soro que você toma no hospital quando está com dengue. Você ficou com dengue, foi para o hospital, o médico tomou soro na veia. Esse soro aí é um soro fisiológico. É um líquido que tem uma composição próxima do seu sangue para que você não fique desidratado. Não é isso. O soro, por exemplo, contra veneno de cobra se chama soro antiofídico. Ofídeis significa serpente. Então, soro antiofídico é um soro contra veneno de cobra. Soro antitetânico. Você se machucou com algum metal que tivesse enferrujado.
a chance de ter a bactéria que produz substâncias que causam tétano é maior. Aí você vai tomar, se você não tiver tomado a vacina, ou se já tiver acabado o efeito, você toma um soro antitetânico. Para quê? Para já receber os anticorpos contra as substâncias tóxicas produzidas por aquela bactéria. Para não precisar esperar o seu organismo produzir. Então, se o soro já contém anticorpos, é imunização passiva. Sabe outro exemplo de imunização passiva? O leite materno, a amamentação. Quando o bebê se alimenta do leite da mãe, esse leite já contém anticorpos prontos. Contra antígenos específicos, obviamente, mas contém. É temporário, porque não gera células de memória, mas é imediato. Se aquele antígeno entrar no corpo do bebê, os anticorpos já estão lá. E existe uma segunda classificação de imunização, que é quanto à origem. E aí pode ser artificial ou natural, quanto à origem do que vai gerar a sua imunização, tá? Essa é a origem. Imunização artificial é aquela que depende de elementos que foram criados em laboratório. Como assim? Olha os exemplos, vacina e soro. Ué, mas vacina e soro você já usou antes, Matheus, como exemplo de imunização imunização ativa e soro imunização passiva. Pois é, eu fiz de propósito para te mostrar que uma mesma imunização ela tem que ser classificada de acordo com esses dois critérios. Primeiro, se te estimula ou não a produzir anticorpos, aí vai ser ativa ou passiva. E depois você vai classificar quanto à origem, se é artificial ou natural. Então a vacina, por exemplo, eu estou te dizendo aí que é artificial. E eu te disse no slide anterior que a vacina é uma imunização ativa. Então, a vacina é uma imunização ativa e artificial. Por que a vacina é artificial? Porque a vacina não contém antígenos. Esses antígenos foram atenuados, foram conseguidos em laboratório. Opa, laboratório? Então a imunização é artificial. Os anticorpos que você vai produzir vão te deixar imunes, mas isso aconteceu artificialmente. E o soro? O soro é classificado como imunização passiva, porque você já recebe direto os anticorpos. E quanto à origem, ele é natural ou artificial? Artificial, estou dizendo aí. Mas por quê? Porque geralmente o soro é retirado de mamífero grande, cavalo, por exemplo, que já foi imunizado com a vacina. Pensa lá no soro antiofídico. O cavalo foi vacinado contra o veneno de uma cobra específica. Se o cavalo for vacinado, ele vai começar a produzir anticorpos. Se você, depois que ele já está imunizado, tira o sangue dele e separa os anticorpos contra aquele veneno de cobra, se você pega esses anticorpos e injeta no ser humano, o ser humano, se tiver sido mordido por uma cobra, vai poder combater esse veneno com os anticorpos que foram injetados nele. Então, como geralmente o anticorpo do soro é retirado de mamíferos que foram imunizados por uma vacina, olha lá, se o mamífero foi imunizado por uma vacina, o soro é artificial. Eu tive que ir lá e tirar o soro de algum lugar para colocar no ser humano, enfim, para aplicar em alguém. Certo? Então, o soro também é artificial. É a imunização natural, aquela que acontece sem elementos criados em laboratório. Quais são os dois exemplos? Mais dois exemplos que eu já trouxe anteriormente. Contato natural com antígeno, eu tinha te falado antes que é uma imunização ativa. Por quê? Porque você entra em contato com o antígeno e passa a produzir anticorpos por causa disso. E quanto à origem? O contato natural com o antígeno é artificial ou natural? Se o contato é natural, né? Você teve um contato com o antígeno e isso acontece no ambiente. No meio ambiente você entra em contato com o antígeno. Então essa imunização é classificada como natural. E a amamentação? Eu já te falei que a amamentação é imunização passiva, porque você recebe os anticorpos prontos. Mas isso é quanto à produção de anticorpos. E quanto à origem da imunização? Isso é natural ou artificial? Opa, se eu tenho anticorpos do leite materno e para receber esses anticorpos eu preciso da amamentação, repara, a amamentação não depende de laboratório. Então é um processo natural. Logo, a amamentação é um tipo de imunização natural. Além de ser passiva, ela também é natural. Então, a amamentação é imunização passiva e natural.
certo? Então não esquece isso. Cada imunização tem que ser classificado duas vezes. Uma quanto à produção ou não de anticorpos e outra quanto à origem do que gera a imunização. Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Semana que vem a gente volta para continuar falando mais um pouco do corpo humano. Obrigado, até a próxima.